vez, a Polícia Militar de Marília trabalhou bem e prendeu Daniel Vicente Silva de Souza, 19 anos de idade. Você vê ele aí na foto. No ano passado, ele participou da rebelião da Fundação Casa, quando tivemos, inclusive, a execução do agente Francisco Carlos Calito. Ele participou de tudo isso, foi um dos líderes de toda essa situação e era fugitivo. A polícia trabalhou bem, a Polícia Militar, e acabou prendendo o Daniel Vicente Silva de Souza, confirmando 19 anos de idade. O agronegócio tem sustentado a economia brasileira. Se o PIB, o Produto Interno Bruto, cresceu 1% no primeiro trimestre, foi graças ao agronegócio, como a gente já debateu aqui com especialistas da área. Importante medida do governo federal, liberando quase 200 bi e a promessa de juros baixos para a agricultura. É o Plano Safra que vem aí e o ministro da Agricultura e o presidente Temer fizeram o anúncio nesta quarta-feira em Brasília. O agro brasileiro que apareceu agora nesse trimestre como o grande salvador, literalmente, da lavoura, da economia brasileira, quando ele colocou mais de 13% de aumento no PIB desse trimestre. E eu espero que nós, agricultores, pecuaristas, homens ligados ao agronegócio, consigamos, junto com a agricultura familiar, cada vez mais fazer esse país um país agrícola, um país que produz alimentos, um país que exporta para mais de 150, 160 países mundo afora produtos de qualidade. Muitas pessoas presentes me questionam às vezes de que o Brasil é um país de vender commodities. Eu discordo frontalmente quando nós falamos de commodities agrícolas. Commodities de ferroso, outras que tem, para mim é extrativista. Mas a agricultura, quando nós vendemos soja, milho, algodão, vendemos carnes, nós estamos vendendo aí uma tecnologia embutida de muitos e muitos anos de aprendizado brasileiro e de bilhões de reais que foram colocados na criação da Embrapa, na formação de técnicos nas universidades, de agricultores em todos os lugares. O Brasil não seria o produtor de alimentos que é hoje se ele não tivesse conhecimento tecnológico, tivesse usado da ciência, da inovação e também das políticas agrícolas aí colocadas. Então, quando nós vendemos mercadorias mundo afora, eu sempre digo, o Brasil vende 1 tonelada de soja, mas ali dentro tem muito conhecimento, tem muito estudo, tem muita coisa que foi desenvolvida aqui no nosso país. Então, eu sempre gosto de me referir a isso, quando vou para fora do Brasil, para o exterior, eu sempre faço essa referência, então, à agricultura e o agricultor brasileiro. A África é um potencial tão grande para a agricultura quanto é o Brasil. Mas por que ela não se desenvolve? Não se desenvolve porque não tem a ciência, não tem o conhecimento, não tem a Embrapa, não tem os agricultores, não tem os gaúchos, não tem os paranaenses, não tem os catarinenses, que são os homens e mulheres que fazem a agricultura desse país. Portanto, a eles, a todos vocês que estão aqui, estão nos ouvindo, os cumprimentos do ministro da Agricultura e do presidente da República e muito obrigado por tudo o que vocês fazem pela agricultura e pela economia brasileira. Quero cumprimentar também meus colegas senadores aqui presentes, que vieram aqui prestigiar, os deputados federais também, e dizer, presidente, de que nós comemoramos sempre uma safra grande. Ano passado tivemos frustrações pelo Brasil inteiro, caímos a 187 milhões de toneladas, mas esse ano o Brasil está colhendo, já colheu 232 milhões de toneladas de grãos. Quer dizer, é um recorde, é uma recuperação. E o mais importante é que quando nós tivemos a quebra de safra no ano passado, o governo brasileiro, o seu governo, presidente Michel Temer, através do Banco do Brasil e dos outros bancos oficiais que financiam a agricultura, não abandonaram o agricultor.
Foram lá, deram a mão e o Banco do Brasil e os outros bancos muito rapidamente criaram as condições necessárias, nós criamos no governo as condições necessárias para que um agricultor não ficasse para trás em função dos problemas climáticos que nós tivemos. Como eu disse antes, um dos pilares de tudo que nós fizemos na agricultura é o agricultor. Portanto, nós não podemos abandonar um agricultor quando ele vai mal, não por circunstâncias dele, mas por circunstâncias do clima e tudo mais. Então, nós comemoramos sempre esses 232 milhões de toneladas, mas eu gostaria de dar mais alguns números aos senhores. Esse plano agrícola hoje que está sendo lançado, ele não é só para a soja, ele não é só para o milho, ele não é só para o algodão, ele é para a agricultura brasileira como um todo, que vai pela inovação, que vai pela tecnologia, que vai pelo empréstimo para financiar, para comprar os insumos, mas mais que a soja e o algodão, o Brasil produz muitas outras coisas que nós nunca contamos, como toneladas de produção, por exemplo. E eu gostaria de dizer aos senhores de que, além das 232 milhões de toneladas, o Brasil produz 650 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, produz 2,7 milhões de toneladas de café. O pessoal mede em saco, eu estou dando tudo aqui em toneladas. De borracha, nós produzimos 319 mil toneladas de borracha por ano, são 14,8 milhões de toneladas de laranja, 23 milhões de toneladas de mandioca, são 35 milhões de toneladas, equiparando, de leite no Brasil, que nós fizemos. As florestas plantadas nossas produzem 188 milhões de toneladas de eucaliptos e outras coisas. Produzimos 9,6 milhões de toneladas de carne bovinas, 3,6 milhões de toneladas de carnes suínas e 13 milhões de toneladas de carnes de frango. Somando tudo isso e algumas outras coisas que ainda poderão vir, como frutas e hortigranjeiros, o Brasil produz, tira do campo, transporta, leva de um lugar para o outro em torno de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas. Esse é o peso da agricultura no Brasil. Então, quando nós falamos de 232 milhões de toneladas, nós não podemos esquecer do restante. Porque fizemos tudo isso, esse 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, ocupando 8% do território para fazer agricultura. 8% para a agricultura e 17,9% para a pecuária. Portanto, o Brasil é o país que pode dizer com toda a tranquilidade, presidente Michel Temer, eu sei que o senhor tem um cuidado todo especial com a questão do meio ambiente, ainda essa semana comemoramos aqui o Dia do Meio Ambiente, mas o Brasil não deve mesmo se envergonhar daquilo que faz, porque nenhum país do mundo preserva 65%, 61% das suas florestas originais como nós temos. Então, esse é o Brasil da agricultura que os senhores fazem. Esse é o Brasil da agricultura que coloca 13,4% de peso no PIB e colocando, o governo federal colocando aqui esse ano em torno de 200 e... Tá aí, realmente muito importante, comentário do ministro, agora realmente tem que cumprir na prática, juros baixos para o financiamento. Marília tem uma região muito forte na agricultura familiar e na pecuária, por isso é claro que Marília também tem um peso nessa produtividade toda do agronegócio. E ainda temos a qualificação, a Faculdade de Medicina Veterinária, de Agronomia da Unimar, a Universidade de Marília. Por isso, uma notícia realmente muito importante para Marília e região também. Destaques do momento. Julgamento da chapa Dilma Temer terá sessões até o próximo sábado. O PSDB adia a decisão sobre a permanência no governo Temer para a próxima semana, provavelmente segunda-feira. Inscrições para o ProUni, atenção, terminam nesta sexta-feira. Rodovias de São Paulo estão sem radar para detectar carros roubados. Aqui em Marília, destaques: dispensa de agentes comunitários contra o Aedes aegypti e leishmaniose ameaçando a saúde pública. Uma decisão preocupante da Secretaria Municipal da Saúde e também da Prefeitura Municipal.
Ainda, rodoviária, funcionários das agências de ônibus e das lojas da estação rodoviária fazendo protesto, já preparando abaixo-assinado contra o prefeito Daniel Alonso e o vice Tato, bem como a Indurb, que passou a haver cobrança diária pelo estacionamento dos funcionários na área ali de se estacionar na rodoviária, cobrança que nunca aconteceu. Festa junina da APAI, neste sábado, 3 da tarde. Vem aí também a 15ª Quermesse de Santo Antônio, da paróquia Santo Antônio. Teremos nesta sexta, sábado e domingo. E no dia de Santo Antônio, o Santo Casamenteiro, no dia 13, intensa programação religiosa com missa, procissão e também a bênção dos pães. São destaques também aqui em Marília. Será que o mercado imobiliário vai começar a reagir? O governo federal está anunciando 25 mil moradias, casas e apartamentos do Minha Casa Minha Vida para a faixa de renda familiar até R$ 1.800. É importante o reaquecimento da construção civil e do mercado imobiliário, porque isso mostra o fortalecimento da economia. Ederaldo Benetti, delegado do Cresce, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, fala sobre a expectativa. Mas, por enquanto, o mercado em Marília e região está travado. A nossa realidade, Zé Henrique, como indica a pesquisa do Cresce, nós tivemos um recuo nesse mês de maio e abril de quase 7% em relação a março e fevereiro. Esse recuo tanto na alocação de imóveis como também no mercado de compra e venda. Nas pesquisas de 37 cidades da nossa região, houve esse recuo no mercado de locação e de venda de imóveis. E o porquê desse recuo? É falta de dinheiro? Com certeza, Henrique, a falta de dinheiro, a precaução dos compradores de imóveis e também a restrição no crédito, onde as pessoas vão buscar o dinheiro na instituição bancária para fazer a aquisição da casa própria. Como que está a linha de financiamento, inclusive via Caixa Econômica Federal, que é a fonte principal da linha de financiamento a juro mais barato? Como você disse, a Caixa Econômica Federal é o principal financiamento do mercado imobiliário e como uma restrição das pessoas que vão fazer a aquisição da casa própria e aumento dos juros que faz ficar paralisado a compra desses imóveis, tanto no financiamento imobiliário daqui da nossa cidade e da região. Houve alguma modificação na regra da linha de financiamento, em especial da Caixa? As regras continuam as mesmas, mas a restrição para o crédito, a pessoa tem que estar com o nome 100% limpo e também das rendas adjuntas que vêm junto na renda familiar. Então, isso faz com que o crédito fique restrito à aquisição da casa própria. É muito comum a gente ouvir o comentário da recessão. Está em crise o país? Quem tem dinheiro no bolso é a hora de investir no mercado imobiliário, inclusive para comprar a um preço melhor. É a realidade? É isso mesmo que ocorre ou muita ficção também, Ederaldo? A gente vê assim, os investidores têm a oportunidade de comprar os imóveis com preço bem abaixo do mercado. Mas hoje as pessoas estão deixando de vender esses imóveis abaixo do preço de mercado porque também vai vender o imóvel e não vai resolver o seu problema. Então, aqueles que têm o dinheiro ficam na expectativa de fazer um bom negócio para que possa ele ter essa renda, um complemento da sua renda nesse bom negócio que ele faz. Investimentos, aqueles imóveis, investimentos programados, planejados para a Marília. Como que está essa questão? Houve uma diminuição em grande escala, de grande porte? Houve, José Henrique, porque a gente tinha, há tempos atrás, a gente tinha várias construtoras, não só daqui de Marília, como de fora da cidade, das capitais, investindo em nossa cidade. Hoje
temos aqui praticamente só as consultoras da nossa cidade com poucos investimentos no mercado imobiliário. Como você disse, as consultoras pararam de investir no mercado imobiliário de nossa cidade, principalmente as consultoras de fora da cidade. Tá aí. A expectativa é de melhoria, tanto da construção civil para a geração de empregos, como do mercado imobiliário para o reaquecimento da economia. Destaques finais. Mais uma vez, lembrando, gás de cozinha vai subir 7% e os aumentos passam a ser mensais a partir de agora. Nesta quinta-feira, Receita Federal libera consulta ao primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2016. E prepare-se, a meteorologia informa, vem aí uma nova frente fria, pode provocar temporais em todo o estado de São Paulo e também queda drástica da temperatura. Mais uma vez, teremos modificações no tempo neste final de semana. Vá se preparando porque realmente vai esfriar. Obrigado pela sua atenção, até a próxima. Aqui você já sabe, 4 é Notícias. Quatro Notícias. Oferecimento: Menin Engenharia, construindo qualidade. Taust, faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética.